Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse domingo especial, domingo, dia do Senhor. Fico muito alegre, contente, cada domingo chegar aqui, e reencontrar meus irmãos em Cristo. E esse é um tempo de louvor, para um tempo de louvor a Deus, para um tempo de comunhão, de meditação na palavra. É um tempo que aprendemos juntos sobre o nosso Deus. Então, é um privilégio, uma alegria imensa estar aqui, cada domingo. Então, eu oro a Deus por chegar esse dia. Esse dia é o dia do Senhor. E poder chegar na presença dEle como congregação, como uma comunidade que conhece o Senhor, que adora a Deus. Louvo a Deus por sua vida, também pelos motivos de oração. Hoje, eu acredito que você fez sua responsabilidade de cidadão, de ir até as urnas e votar pelo prefeito e também os vereadores para a nossa capital aqui. Então eu louvo a Deus por isso. Conta-se uma história de uma senhora, uma viúva, velhinha, que ela foi morar com seu filho já casado, e a esposa e uma netinha pequenininha. Então essa senhora chegou lá na casa do filho e passou um tempo com ele lá. Então, durante esse tempo, foi percebido que ela já estava perdendo a audição, perdendo a visão aos poucos. Ela estava com dificuldades até de se alimentar, segurar os alimentos, os objetos. Ela estava tremendo, ela sempre deixava cair alguma coisa na mesa. Quando ia pegar um alimento, ela não conseguia se controlar. Isso deixava o filho casado muito irritado. E ele ficava irritado com isso. Toda vez a mesa sempre suja, sempre alguma coisa caindo. A esposa dele também não tinha paciência com a nora. E era uma guerra, um conflito toda vez na hora das refeições naquela casa. Até que um dia a senhora, sem querer, aquela velhinha deixou cair um copo de leite na mesa. Ali foi a gota d'água. O filho dela olhou irritado para ela e disse: "Basta! Basta, mamãe! A senhora toda vez é isso." E olhou para a esposa e disse: "Temos que dar um jeito nisso aqui." E eles pegaram ali uma mesinha e colocaram no canto da sala, lá no cantinho. Colocaram uma mesa para ela e todas as refeições agora a senhora vai sentar naquela mesa ali. Mas conosco aqui a gente não quer mais. Toda vez essa irritação com a senhora. E de vez em quando, cada refeição, ele sempre dirigia uma palavra a ela, mas sempre para criticar alguma coisa, sempre para chamar a atenção dela, lá naquele cantinho lá. E um certo dia, a filhinha deles observando tudo aquilo, sempre presenciando esse tratamento com a mãe, a nora, com a sogra, e aquele negócio todo. E um dia o pai dela chegou e viu a sua filhinha no chão brincando com um joguinho de montar. Ela estava montando ali. E o pai: "Filha, você está fazendo o que aí, filhinha? Você está montando o que?" Ele disse: "Papai, eu estou montando minha casinha." "Ah, uma casinha? E que casinha é essa?" "Não, a casinha que eu vou morar quando eu crescer." E o pai observou que tinha uns
uns objetozinhos também lá no cantinho, lá fora. E ele disse, o que é isso aqui, esse objetozinho aqui que você colocou? E ela disse, é a mesa de vocês. É a mesa que eu vou colocar você e a mamãe, quando tiver velhinhos para comer lá fora. Gente, aquilo foi um impacto para aquele pai. Então, com olhos em lágrimas, com o peito apertado, ele conversou com a esposa e chamou a mamãe para a mesa de novo, sem se importar com o que ela derrubava, o que ela deixava cair. Essa história, gente, nos lembra de um mandamento bíblico, o mandamento de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. E muitas vezes esse mandamento é ensinado às criancinhas, ao Breno, ao Felipe. Olha, a palavra de Deus diz que deve honrar pai e mãe, mas muitas vezes é esquecido de ensinar os jovens e adultos que nós também devemos honrar pai e mãe, devemos honrar os pais. E esquecemos disso. E a mensagem que nós precisamos, essa mensagem que nós precisamos a cada dia, e principalmente hoje, mais do que nunca, nós precisamos ouvir e obedecer essa mensagem, honrar os pais. Gente, está difícil, falta de obediência, de honra aos pais é uma característica dos últimos tempos, dos últimos dias. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em 2 Timóteo, antes de ir para Efésios, 2 Timóteo, todo mundo abre sua Bíblia lá. Rapidamente, tem que ser rápido. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3. E você observa as características dos homens dos últimos dias, dos últimos tempos. Você abriu 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz assim, saiba disto, Paulo falando a Timóteo, saiba disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. São os homens dos últimos dias. Paulo, naquela época, já falando de nós, para Timóteo. E hoje encontramos filhos processando os pais. Hoje nós encontramos psicoterapeutas ganhando dinheiro, fazendo seus pacientes regressarem para o passado e para descobrir traumas causados na infância, pelos pais. E vivemos uma verdadeira cultura de vitimização. Você é vítima. Você é vítima. Você é vítima. Então, gente, certamente nós não queremos negar a existência de problemas sérios, influenciados ou até mesmo causados por pais inadequados, que abusam de seus filhos e tudo mais. Mas honrar os pais é algo tão raro.
enquanto culpar os pais está na moda hoje em dia. Filhos culpando os pais pelos seus erros. Pelos seus erros. Por que você fez essa tatuagem em você? Meus pais. Por que você está usando droga? Meus pais. Por que você vive na rua? Meus pais. Por que você cata lixo? Meus pais. Mas nunca está reconhecendo, pai, isso é meu pecado, minha escolha, eu mesmo. Então, até mesmo na igreja, nós percebemos uma tendência crescente de culpar gerações anteriores pelos pecados de hoje. Às vezes acontece isso. E certamente o pecado dos pais nos influencia. Mas nós não podemos, gente, cair no engano que culpa a todo mundo pelo meu pecado, menos eu, menos a mim. Eu não me culpo, eu estou sempre culpando outras pessoas. Sempre transferindo, sempre... O Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi o filho, foi o pai que o Senhor me deu. Então, em nosso estudo em Efésios aqui, cada pessoa na família recebe instruções. Estamos vendo a cada domingo essas instruções de como o Espírito, né, que enche a sua vida, o Espírito Santo que controla a sua vida. As mulheres, elas estão na submissão respeitosa aos maridos. Os maridos no amor sacrificial pelas esposas. Filhos agora na obediência e honra aos pais. E pais na criação sábia dos filhos. É o que vamos ver agora em Efésios capítulo 6. Agora você vai para Efésios 6, abre sua Bíblia lá, toda a congregação abrindo sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Ok? Efésios 6. E vamos ler os 4 primeiros versículos. Vamos trabalhar neles hoje, para a honra e a glória do nosso Deus. Você achou aí? Todos acharam? Então vamos lá. Efésios capítulo 6. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Mas como filhos devem honrar seus pais? Como é isso? Né? Como é que filhos honram seus pais? O que significa? O que não significa? E os pais, né? Qual é o seu papel diante de Deus na criação dos filhos? Então vamos ver um pouco hoje à noite, mas antes disso vamos orar ao Senhor. Pai querido, estamos diante de uma batalha espiritual. E uma das batalhas que travamos diariamente, ó Deus, é essa área de relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, esposa, esposo. E a batalha dentro de casa, Senhor. Cada dia nós travamos essa luta. E como tem sido difícil, Senhor. Ó Deus amado, nós agradecemos pela leitura da sua palavra. Peço que hoje à noite, ó Deus, sejam como outras noites de aprendizado, possamos sair diferentes, refletir na sua palavra e deixar o teu Santo Espírito moldar nossas vidas, nossos corações,
nos transformar para sermos segundo a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Eu oro a Deus pelos pais presentes, pelos filhos presentes aqui. Peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quem é pai aqui, mãe? Levanta o braço. Todos aí, pai e mãe. Amém. Quem é filho? Quem é filho aqui? Filho ou filha? Quem é? Levanta o braço. Todo mundo. Bora? Levanta assim para me ver. Quem é? Muito bem. Então aqui, ó. Nem todos são pais, mas todos são filhos. E essa mensagem, hoje à noite, de alguma forma, é para mim e para você. Entendeu? Então, primeiramente, veremos o papel do filho aqui em relação aos pais, quando ele diz: filhos, obedeçam a seus pais. Obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então vamos começar por aqui. E parece que esse mandamento nós já aprendemos desde criança. Onde nós aprendemos? Lá nos 10 mandamentos. Quando estamos fazendo lá o catecismo, né? Aprendemos os 10 mandamentos e um deles é honra pai e mãe. Honra pai e mãe. E é interessante que honrar pai e mãe está bem no meio dos 10 mandamentos. É o 5º mandamento. Quando você abre aqui os 10 mandamentos, as 2 tábuas, está bem no meio, lá no centro. E parece que tem um significado, uma importância, uma relevância para nós. Por que esse mandamento está no meio, no centro, assim que você abre a Bíblia, né? Mas como honrar meus pais? Então, vários textos sugerem nas Sagradas Escrituras maneiras práticas pelas quais os filhos podem honrar seus pais, né? E um deles é a obediência. Começa aqui: obedeçam os seus pais. Filhos, obedecem seus pais. Filhos, obedecem seus pais. E para filhos que ainda estão debaixo do mesmo teto com os pais, isso principalmente vai de encontro a esses filhos. E a obediência, eu já estudei sobre isso com o Dr. Davi Merck. Meu professor, ele ensinou, e eu achei interessante que ele nos ajudou a aprender que essa obediência, ela é imediata, ela é inteira e ela é interna. Grava esses 3 I's. Imediata. Quando o pai fala, a mãe fala: filho, faça isso, tem que ser de imediato. E o que a gente mais vê é o quê? É necessário o pai e a mãe falar quantas vezes para o filho obedecer. Quantas vezes? Você como filha, quantas vezes é necessário obedecer? Tem que falar quantas vezes? Várias. Muito bem. Várias. Está certo ou está errado isso? Está errado. Está errado. Várias vezes precisa ser falado para obedecer. Será que Deus faz isso conosco? Deus tem que falar várias vezes para a gente obedecer, nosso coração duro. A obediência deve ser imediata, gente. Filhos, acorda aqui e olha para mim. Tem que ser imediata. Quando os pais falam, desliga a televisão, desliga a televisão. Mas é interessante que tem que falar desliga a televisão.
desliga a televisão, desliga a televisão, desliga a televisão. Você já ouviu, desliga a televisão, desliga a televisão, desliga. Para poder desligar a televisão. Isso não é obediência, gente. Tem que ser ensinado isso, tem que ser aprendido e praticado isso. Obediência imediata. E quando também a obediência, ele ensinou que essa obediência deve ser inteira. E o que significa isso? Não é pela metade. Quando fala assim, olha, para de tocar, é parar de tocar inteiramente. Quando diz para de falar, é falar inteiramente. Não, mas eu estou só falando baixo. Não pedi, tem que ser uma obediência inteira. Não é pela metade. Olha, faça isso, e é fazer isso. Aí quando a mãe ou o pai vai cobrar, você fez isso? Eu só fiz isso. E por que você não... Não, porque fez pela metade. O serviço, a obediência foi pela metade. E não é a obediência que agrada a Deus. Se fazer pela metade não é a obediência que agrada a Deus. A obediência tem que ser inteira, completa. E ele nos ensinou que essa obediência tem que ser interna. Coração. Não adianta o pai dizer, filho, desliga a televisão. Filho, vem para a mesa almoçar. E o filho ir, obedecer de imediato, sentar na mesa, mas o coração amargurado, com raiva. Tem que ser internamente, estar ali sentado de bom grado a Deus. De bom grado. Internamente, não só de aparência. Então você grava esses 3 Is aí. Is. A obediência tem que ser imediata, inteira e interna. Coração. Não adianta você obedecer, mas sair com a cara de bicho. Não adianta você obedecer e sair com raiva, resmungando por dentro. Isso não é obediência. Você está entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Está entendendo, João? Vocês? Obediência. Então é a maneira principal que nós obedecemos os pais. E deve ser ensinado os filhos. Breno, Felipe, as outras crianças da igreja. Os pais ensinar a obediência. Imediata, inteira, interna. Certo? E outras maneiras de honrar os pais durante toda a vida, né? E mesmo depois da morte deles. Você sabia que nós devemos honrar os pais mesmo depois da morte deles, quando eles saem daqui, partem, mas como, pai? Respeitando, com respeito aos pais. É interessante que Levíticos capítulo 19, verso 3 diz, cada um respeitará sua mãe, seu pai, eu sou o Senhor vosso Deus. Então respeito, filhos que respeitam seus pais, não grita com eles. Filhos que respeitam seus pais, não presume dar lições da vida para seus pais. Pai é assim, mãe é assim, a vida. Não, peraí. Filhos que respeitam seus pais, não fala com eles como se estivesse falando com um colega na escola. E aí, velho? E aí?
E daí? Não. Respeito. Filhos que respeitam, falam com respeito. Lá em casa eu cobro. Fulano, João, o quê? O quê? Ah, senhor, papai. Ah, senhor. É assim. Senhor, não é o quê? O quê? Você. Rapaz, você não existe lá em casa. Você pai, você mãe, não. Senhor, senhora, respeito. Então, a gente não trata os pais como um colega de turma, como amigos de turma. Não trata os pais como você não tenta mandar em casa. Quem manda em casa é os pais. Você é filho, então você tem que ver. Quem manda em casa é os pais. E infelizmente a gente chega em casa, em algumas casas, que você não sabe mais quem é pai, quem é filho, quem é esposa, você vê filho mandando, você vê pai submetendo, e é uma bagunça na família. Infelizmente, a gente encontra isso. Então, não há lugar para filho respondão. Os próprios pais precisam ensinar e insistir em respeito na maneira pelas quais os filhos falam com eles. Pior coisa é um filho que responde o pai, a mãe, assim, ó. Tem uma palavra, uma resposta assim na ponta da língua. Pior coisa que tem. Outra coisa, vida digna. Maneira de honrar os pais, vida digna. Né? Então, nada honra os pais mais do que a vida digna do filho. Não dos pais, mas do filho. Provérbios 27, 11 diz: "Sê sábio, filho meu, e alegra meu coração." O pai falando para o filho: filho, sê sábio. E estamos estudando aqui, dia de sábado, com os jovens, com a mocidade, sobre isso, buscar a sabedoria. E o pai fala para o filho: filho, sê sábio, e você me alegrará, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Olha, meu filho é sábio. Meu filho, olha, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E tem muitos filhos, quando saem de casa, envergonham seus pais. Envergonha lá fora, no mundo, na faculdade, na escola. Então, filhos, vida digna. Você deve viver, você honra seus pais com isso. Pedidos por conselhos também. Filhos que honram os pais pedem conselhos. Conselhos seus pais. Sobre o quê? Os filhos devem pedir conselho. Sobre o quê? Bora? Um de cada vez, por favor. Os filhos devem pedir conselho aos seus pais sobre o quê? Deve pedir sobre namoro? Sim ou não? Ou você vai pedir conselho? É interessante que o jovem ele vai pedir conselho, os jovens, seus amigos. O que é que você acha dessa gatinha aí, meu amigo? O que é que você acha desse gatinho aí? E vai pedir conselho os amigos, as amigas. Mas quando chega para os pais, pode apostar, são os últimos a ficar sabendo. Quando o pai vai saber, a mãe vai saber, olha, já está. Você pode perguntar, quanto tempo esse namoro? Já há 3 vezes. E só agora você vem falar. Desde quando vocês vêm conversando sobre namoro? Já há algum tempo, 1 ano. Mas é interessante, por que você não fala com seus pais, primeiramente? Pede conselhos a ele. Eu não estou falando só para a galera, é para todos nós aqui. Pedir conselhos, pais. Mesmo que você saiu de casa, pede conselho. Você honrar seus pais. Sobre namoro, sobre casamento.
sobre as finanças, sobre comprar um carro, sobre tanta coisa, sobre a criação dos filhos, né? E principalmente pais que temem ao Senhor, que conhecem a Deus. Aí sim você pede conselhos a seus pais, né? Outra coisa é gratidão. Então, gratidão, gente, filhos de qualquer idade que honram os pais expressa gratidão. São gratos por ele, mas tem filhos aí que, graças a Deus que, olha, meu pai saiu da minha vida. Não, tem que ser sempre grato a Deus pelos seus pais. Outra coisa é retribuir, né? Você chega uma fase da vida, é a fase agora de você retribuir seus pais. Então existe esse ciclo na vida, os pais tomam conta de você, agora você chega uma fase na vida, agora vocês têm que tomar conta, nós, né? Vocês não, nós devemos tomar conta dos pais, que vai chegar um tempo que os pais vão precisar. Mas eu conheço filhos também que não querem ter cuidado nenhum com os pais. A única forma de cuidar dos pais que dizem, não, a gente coloca numa casa de idosos e dá o cartão da aposentadoria e entrega lá e deixa. E uma vez por mês eu vou visitar meus pais. Vou visitar minha mãe, vou visitar meu pai que está lá. Eu já vi crentes fazendo isso, gente. E o pior, quando os filhos fazem isso com os pais, está ensinando os seus filhos a fazer isso com você quando estiver na velhice. Que nem aquela meninazinha da história, que o pai perguntou, e esse negocinho aqui fora é a mesinha que eu estou construindo, eu vou construir para vocês quando você estiver velho. Então os filhos estão observando como tratamos. Então se eu trato minha esposa, eu sou rude, pode ficar certo. O filho, ele vai crescendo, vendo aquilo, ele vai tratar a esposa dele. E foi o exemplo que ele teve, seus pais. E Timóteo, Paulo diz a Timóteo, capítulo 5, verso 3, ele diz, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus progenitores. Olha, é a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Você cuidar primeiramente dos seus, na velhice. Então são outras formas de retribuir seus pais, não é só cuidando na velhice, mas honrando, né? Como presentes especiais. O João Marcos, ele tem esse coração, né? De aniversário do papai, aniversário da mãe, ele sempre tem uma ideia especial de fazer. Então é uma forma de retribuir. Café da manhã, sempre ele pensa nessas coisas, né? Aniversário da mãe, aniversário do papai, então ele tem uma ideia. A Damaris também sempre tinha uma ideia de fazer alguma coisa, né? Quem tem filhos pequenos ainda não tem isso não, mas quando eles crescem, você vai ver, né? Eles observam você fazendo com os pais, e quando eles crescem, ele vai fazer. Hoje é aniversário da mamãe, vamos fazer uma coisa especial, né? Então hoje na mesa, lá em casa, a gente já estava conversando sobre isso, né? Vamos fazer uma comida, o João Marcos com as meninas, vamos fazer um dia especial. Mas qual é a comida favorita da mamãe?
Então ele se preocupa, é a comida favorita da mãe. Então honrar os pais não tem prazo de validade, gente. Não tem prazo de validade, todos os dias. Até sair de casa? Não, mesmo depois saindo de casa. Honrar os pais. Na velhice, honrar os pais. Depois que morre, honrar os pais. Respeito. Né? E o texto aqui em Efésios, olha aí para o seu texto em Efésios, capítulo 6. Ele diz aqui, honra teu pai e tua mãe. Versículo 1. Que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O que vem ser a esse primeiro mandamento com promessa que o texto fala aqui? Então a importância, gente, desse mandamento para honrar também se refere no fato de que vem junto com uma promessa. Inclui um incentivo muito especial. Se eu honro, e que incentivo é esse? Que promessa é essa? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A gente já vê isso lá em Êxodo, capítulo 20, lá. É o primeiro mandamento que tem uma promessa, né, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. Então esse mandamento foi dado ao povo de Deus que estava para entrar na terra prometida, lá em Israel. Israel estava para entrar na terra e Moisés escreveu, Deus disse, olha, escreve isso aqui, Moisés. Filhos, honra teus pais, para que te prolongue sua vida na terra. Ou seja, que vocês tenham sucesso. Aqui. Vocês tenham sucesso. E o princípio divino aqui é que há esperança dentro de um círculo, né? Se você está nesse perímetro aqui, na terra de Israel, naquela época quando Deus falou para Israel, você está aqui, você está seguro. Se você está fora, você está em perigo. Então, é interessante, é uma forma, uma motivação de honrar os pais. Puxa, eu vou honrar, vou ter sucesso, eu vou estar seguro aqui. Né? É a responsabilidade dos pais ensinar seus filhos a continuar dentro desse círculo de obediência e honra. É nossa responsabilidade. E eu ensino isso, a gente ensina isso cada dia. Cada dia, gente. Essa é a nossa batalha. E como é difícil em nossos dias isso, viu? É quase impossível achar filhos que sabem obedecer a seus pais de coração, de maneira imediata, inteira, interna, sem gritaria, sem ameaças, sem ter que gritar, sem ter que falar várias vezes, sem ter que estressar. É difícil achar filhos assim. É mais difícil ainda achar filhos que respeitam e honram seus pais. Então, filhos que honram seus pais são abençoados. Filho, você honra seu pai, você obedece, você vai ser abençoado por Deus. Mas é interessante que o texto ele vai mostrar algumas coisas sobre os dois pais. E vocês vão ser futuros pais, mães de uma nova geração. Olha o que o texto diz aqui no versículo 4. Pais, não irriteis seus filhos. Não irritem seus filhos. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, já descobrimos até aqui que filhos
que são controlados pelo Espírito Santo, obedece e honra seus pais. Deus espera que pais ensinem seus filhos como obedecer imediatamente, como obedecer inteiramente e como obedecer internamente. E também insiste aqui no respeito que reflete uma submissão do filho e a autoridade divina, como no Senhor, ele fala aqui. No Senhor você deve fazer. Agora pais controlados pelo Espírito são chamados para deixar de provocar seus filhos à ira. E ao invés disso, de provocar seus filhos à ira, deve fazer o quê? Criar seus filhos ativamente na instrução e no conselho do Senhor. É o contrário. Se eu deixo de levar meu filho à ira, o oposto disso é criar na disciplina e na demonstração do Senhor. E esse criar aqui, irmãos, é um imperativo que tem a ideia de nutrir, de conduzir à maturidade. Sua conotação é de carinho, um investimento de tempo, quantidade, qualidade, que aproxima pais e filhos. Pais, não provoqueis vossos filhos, o texto diz aqui. E os pais precisam tomar cuidado para não provocar desnecessariamente ou incentivar seus filhos a ira, mágoas, desânimo durante esse processo que nós chamamos de treinamento para a vida. É um treinamento para a vida, em casa. Então, o oposto de provocar a ira é criar nos caminhos do Senhor. Provérbios, é interessante que Provérbios 22:15, não fazer nada pelo filho significa condená-lo à estultícia que está no coração da criança. Né? Por implicação, os pais não violam este princípio somente quando deixam os filhos bravos, mas quando fazem qualquer coisa que encoraje o seu filho a pecar, ao caminho do pecado, a desobedecer a Deus. Então, quando eu faço isso, eu estou encorajando, quando eu estou irritando meu filho, meus filhos, eu estou abrindo espaço para eles pecarem agora contra o nosso Deus. Em outras palavras, por não criar os filhos no caminho do Senhor, instruindo, corrigindo, disciplinando, os pais automaticamente estão incentivando seus filhos a andarem em caminhos tortuosos, caminhos alheios e provocando eles a ira. Agora tem um esclarecimento aqui, gente. Quero dizer para vocês que o texto aqui ele não sugere que pais nunca devem fazer qualquer coisa que talvez seja desagradável aos filhos. O texto não diz isso. Por exemplo, disciplina. Você gosta de ser disciplinado? Não. Ninguém gosta de ser disciplinado. Você gosta de ser disciplinada? Você gosta de ser disciplinada? Você gosta? Não. Então pode ser que naquele momento ali, né, você fica com o coração apertado. Mas é interessante que Hebreus capítulo 12, verso 11 diz que toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Então, quando ele diz, não provoca os filhos a ira, vai ter momento que vai ser necessário. Né? O filho não vai gostar? Não vai não.
Mas não, de jeito nenhum. Mas foi necessário. Filho, foi necessário. Então, alguns exemplos de como os pais, eles provocam seus filhos à ira de uma maneira direta. Sabe como é? Pegando no pé do filho, seu filho, da sua filha. Sempre está ali pegando no pé, no pé, no pé, no pé, no pé. Xingando filho, palavrões, às vezes menosprezando, rebaixando, comparando. Por que você não é que nem o filho de fulano, beltrano? Zombando, ridicularizando alguma coisa do corpo, do cabelo, o jeito de andar, as amizades, né? Esse tipo de coisa. Fazer brincadeiras nocivas, de mau gosto. Envergonhar publicamente, chamar atenção na frente de namorada, na frente das pessoas. É uma maneira de provocar os filhos à ira. Provocar brigas durante as refeições. E uma provocação meio indireta é, às vezes você negligencia, você abandona, você não está nem aí o que o filho está fazendo, o que ele está assistindo, o que ele faz. Você está nem aí. Você deixa. Tomando decisões precipitadas sobre o futuro do seu filho. Né? Isso pode aborrecer o filho. Nunca pedir perdão quando você erra. Isso aborrece o filho. Indiretamente você está provocando a ira. E ele nunca lhe pedir perdão. Não investir tempo com o filho, deixando de amar sua esposa, maltratando com amargura sua esposa ou seu marido. Isso provoca o filho a ira. Né? Então, tem muitos pais aí que eles vislumbram um sucesso, trabalho, né? E eles vão dizer que não, trabalho, eu tenho que trabalhar, estou trabalhando, eu tenho que crescer, eu tenho que dar na empresa meu tempo, e eu não estou não dando dinheiro, toda vez que você pede, eu estou abastecendo a casa, sempre eu dou o melhor, mas infelizmente eu tenho que trabalhar para cuidar de tudo isso. Gente, nem o sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nem o sucesso na vida compensa o fracasso na sua casa. Pode ficar certo disso. Emprego, sempre se pode arrumar um, outro, você pode procurar. Mas filhos, ninguém tem a segunda chance de nascer, de vê-los nascer. Ninguém tem. Você já viu? Alguém ter? Eu vou ver a Yasmin nascer de novo, porque dessa vez eu vou saber criá-la. Não, é uma vez. Entendeu? É uma vez que a gente vê nossos filhos crescer. É uma vez só. E ser feliz. Então, devemos aproveitar essas oportunidades. Então, eu não vou ver mais João Marcos criança, na infância. Não, já passou. Já passou. Não vou ver mais a Dâmaris na infância. Então, eu estou vendo ele agora na juventude, mocidade. Então, vai ser esse tempo aqui que eu tenho que aproveitar. Então, gente, uma palavra de graça agora para nós. Infelizmente, todos os pais erram. Infelizmente, eu erro. Eu erro. Cada dia. Que pai
já não se sentiu como um lixo, né, destruído pela maneira de como disciplinou seu filho, e talvez, às vezes, foi com gritaria, pegou pesado demais, e ultrapassando os limites da disciplina. Você já se sentiu assim? Pais, não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Que pai nunca se sentiu totalmente derrotado, desanimado na criação dos filhos? Que pai nunca chegou ao fim da sua corda e totalmente sem resposta para lidar com dificuldades na criação dos filhos? Todos nós erramos. Agora, que filhos não chorou escondido por não ter obedecido seus pais como deveria? Que filhos não se sentiu derrotado por fazer alguma coisa errada às escondidas dos seus pais? Para você observar, todos nós erramos. Então essas são as más notícias. Né? Todos nós erramos. Mas existem as boas notícias. Né? A graça, especialmente para pais que reconhecem a sua necessidade de Jesus Cristo na sua vida, na criação dos filhos, e filhos honrar, em honra, em obediência aos seus pais. A graça para os filhos também. Gente, estamos todos no processo de sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Abre lá em João capítulo 1. A graça, ela não é desculpa para pecar, viu, gente? Mas é interessante que a graça de Deus nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. Essa é a graça de Deus. Ela não dá só uma segunda chance, mas a terceira, quarta, quinta, sexta, a sétima, a oitava chance. É a graça, né? A chance de acertarmos. Ao mesmo tempo nos vê a profundidade da sujeira em nossos corações, em nossas vidas. A graça de Deus nos ajuda a isso, a enxergar onde nós erramos. E sempre nos dá a chance de acerto. Então, olha o que diz aqui em João capítulo 1, verso 16. João 1,16 diz o seguinte: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Né? A graça, essa graça nos levanta do desânimo que os erros causam para um recomeçar. A um novo recomeço. A graça faz isso, a graça de Deus. Então, que Deus nos dê graça para não irritar nem desanimar nossos filhos, para não ficarmos desanimados com nós mesmos. Que Deus nos dê graça para obedecer e honrar nossos pais. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor nosso Deus por sua graça sobre graça, que nos faz, Senhor, descer ao nosso profundo abismo, enxergar a sujeira que está nos nossos corações, enxergar nossos erros, a enxergar que nós somos trapos de imundícia, e nossas obras são consideradas assim também.
que quando abrimos a boca, muitas vezes sai veneno. Quando andamos, as nossas ações muitas vezes é para fazer o mal. Ó Deus, é isso que Sua palavra fala sobre nós. Mas obrigado, ó Deus, pela Sua graça maravilhosa e que Jesus nos deu graça sobre graça. Obrigado, ó Deus, por mais uma oportunidade e por cada oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de acertar na criação dos nossos filhos, no relacionamento com os nossos pais, no relacionamento com a nossa esposa, esposos, relacionamento com as outras pessoas. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade e chance que o Senhor nos dá. Ó Deus, as Suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. E eu oro, ó Deus, que o Senhor nos ajuda no âmbito da família, para que o Espírito Santo do Senhor venha nos controlar cada dia. Perdoa-nos nossas falhas, nossos erros, nosso orgulho. Perdoa, Senhor. E que a Sua graça venha reinar em nós e em nossos lares. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, vamos terminar esse tempo aqui, hoje à noite. Depois do nosso cântico, a gente encerrar o culto, hoje à noite vamos ter uma reunião com a igreja, toda a igreja, uma reuniãozinha administrativa, para a gente tratar de assuntos com relação à parte administrativa da igreja. Tá bom? Então, eu peço a vocês a compreensão, que vocês não vão embora depois do culto. Espera mais uns minutinhos aí, enquanto a gente decide. Amém? Vamos cantar. Vou chamar aqui João Marcos. Ele vai tocar nossa música, né, de encerramento. Família debaixo da graça, né? Não é assim? Família debaixo da graça. Vamos lá, passa aí, irmã. Nós temos aqui a nossa irmã da mídia, chamada Yasmin Saraiva, né? A Yasmin Saraiva. Então, família debaixo da graça. Vamos ficar de pé, igreja, e cantar bem forte. Meu tesouro é meu lar.
Boa semana.